Bom dia, meus irmãos e irmãs, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. E nós estamos aqui para mais um estudo da nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje, domingo, dia 21 de junho de 2020. E na semana que passou, nós pudemos aí conversar com mais alguns irmãos nossos pelo WhatsApp. Nós, além de conversar, nos vimos, oramos juntos e foi tudo muito bom. Marca com Yuri aí a nossa conversa, a nossa ligação, o nosso bate-papo, nos procure, porque mesmo apesar da distância física que nós estamos vivendo agora, ainda assim, nada pode separar esse vínculo que nós temos em Cristo Jesus. Amém? E eu quero dizer para você que a nossa campanha, a caixa está vazia, ainda está valendo. Você pode trazer as suas doações, temos arrecadado alimentos não perecíveis, produtos de limpeza, higiene pessoal, brinquedos, roupas de frio, cobertores, a blusa de frio, enfim. Tudo isso você pode trazer para a gente doar. E nós sabemos que muitos têm enfrentado, de fato, uma crise econômica aí. Então vamos abençoar essas pessoas, vamos abençoar a quem precisa. E caso você esteja precisando ou conheça alguém que precise de algum desses itens, nos procure. Não hesite em nos procurar. Vamos ser bênção em nome de Cristo Jesus. Amém? E mais uma vez eu insisto com você. Peço a sua gentileza aí para você se inscrever no nosso canal, no canal da Igreja Presbiteriana de Laranjeiras também. Se inscreva, curtam os nossos vídeos que são colocados aqui semanalmente, compartilhe e vamos juntos semear a palavra do nosso Deus. Amém? Posso contar com você? Acredito que sim. Então vamos lá. Nós estamos aqui com a nossa série de estudos bíblicos no Sermão da Montanha. E o texto para a nossa meditação de hoje, ainda no Evangelho de Mateus, agora já partiu para o capítulo 6. Nós vamos ver aí o capítulo 6 de Mateus, versículos de 1 a 4. É claro que o texto vai ser projetado, mas eu peço a você que pegue sua Bíblia, pegue o seu caderno, faça as suas anotações. Vamos juntos crescer no conhecimento da Palavra de Deus. Então vamos lá. O que nos diz o texto aqui de Mateus, capítulo 6, versículos de 1 a 4. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Doutra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Bem, o tema proposto para o nosso estudo de hoje diz respeito a uma generosidade radical. E aqui eu faço a pergunta, como que nós podemos viver uma vida de generosidade radical? E a Bíblia nos ensina que o nosso Deus é um Deus doador. Ele deu o seu único filho para morrer pelos pecados do mundo inteiro. Não só isso, ele além de morrer, ele nos deu a sua vida, nos deu o respirar, nos deu o sol, nos deu a chuva e tudo mais, meus queridos. A Bíblia nos ensina ainda que quando passamos a crer em Cristo Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós somos feitos filhos de Deus. E aí, como filhos de Deus, nós deveríamos ser, então, doadores também. Afinal de contas, o versículo anterior que nós estudamos no domingo passado, de Mateus capítulo 5, versículo 48, diz o seguinte, que devemos ser perfeitos como perfeito é o nosso Pai Celeste. Ou seja, logo após nos chamar para sermos perfeitos como Deus é perfeito, Jesus agora chama cada um de nós, seus discípulos, cidadãos do reino dos céus, a sermos agentes abençoadores. Portanto, meus queridos, uma das maneiras pelas quais nós devemos procurar ser perfeitos como Cristo Jesus é, como nosso Deus Pai é através do exercício da generosidade. E mais uma vez aqui, no Sermão da Montanha, Jesus mais uma vez vem bater de frente com os líderes religiosos da sua época, os escribas, os fariseus, tudo por conta dos erros cometidos por eles na interpretação da lei. Nós temos estudado que eles diminuíam muito os mandamentos da lei de Deus, interpretavam sempre de acordo com o benefício que eles poderiam ganhar. Eles pervertiam todo o caminho que levava até Deus. Então eles pervertiam todo o ensino que diz respeito ao assassinato, aos juramentos, ao amor ao próximo, ao adultério, enfim, tudo aquilo que a gente já viu no passado.
E aqui no capítulo 6, meus queridos, nesses versículos iniciais, Jesus Cristo confronta a maneira errada pela qual os escribas e fariseus faziam a sua própria justiça, a maneira errada de praticar a sua generosidade. E aí todo o contexto ainda está ligado àquelas palavras de Jesus que nós vimos em Mateus 5,20, de que a nossa justiça ela tem que exceder em muito a justiça dos escribas e fariseus se a gente quiser entrar no reino dos céus. E a advertência que Jesus dá aqui aos seus seguidores, é claro que nós os incluímos nesse grupo aqui também, é no sentido de que nós venhamos a dar frutos que correspondem à cidadania no seu reino, a fazer parte do reino de Deus. Exatamente porque fazemos parte desse reino, é porque nós temos sido transformados dia após dia por Cristo Jesus, através da ação do Espírito Santo em nós, que promove em nós mudanças significativas, mudanças até mesmo influenciadoras nesse mundo mal em que nós estamos vivendo. E aqui nesse texto de Mateus, capítulo 6, versículos de 1 a 4, nós vamos aprender com o próprio Cristo Jesus alguns princípios acerca de como podemos viver vidas generosas. Mas é claro que não no intuito de ficarmos em evidência, mas o objetivo aqui é sempre glorificar a Deus e fazer com que Ele esteja em evidência nas nossas vidas. Amém? Então vamos lá. Que princípios nós podemos aprender aqui acerca do viver uma vida radicalmente generosa? E em primeiro lugar, meus queridos, eu quero compartilhar com vocês que nós devemos enxergar o dar esmolas como sendo uma disciplina espiritual. E aqui eu chamo a sua atenção para o início do versículo 2, que Jesus nos fala a respeito do dar esmolas. A palavra grega traduzida aqui por quando, logo no início do versículo 2 aqui, ela também pode ser entendida como sempre que, contanto que, e com isso nós aprendemos o seguinte, que deve ficar claro para todos nós aqui que Deus espera que os cidadãos do reino dos céus, os cidadãos do seu reino, sejam generosos assim como Ele é. Isso foi claramente ordenado na lei do Antigo Testamento, como por exemplo em textos como no de Levíticos 25, versículos 35 e 36, que diz o seguinte: se o teu irmão empobrecer e as suas forças decaírem, então sustentá-lo-ás. Como estrangeiro e peregrino, ele viverá contigo. Não receberás dele juros nem ganho. Teme, porém, ao teu Deus, para que teu irmão viva contigo. Um outro texto é o de Deuteronômio 15, versículo 11, que diz: pois nunca deixará de haver pobres na terra. Por isso eu te ordeno, livremente abrirás a mão para o teu irmão, para o necessitado, para o pobre na tua terra. E é exatamente diante aqui desses textos e de tantos outros que a palavra de Deus nos apresenta que nos ensinam acerca da generosidade. E o que muitos rabinos faziam naquela época era exatamente enfatizar demais a necessidade do dar, do ser generoso. O que eu estou querendo dizer com isso? Que eles adotavam posturas assim que não limitavam aquilo que as escrituras ensinavam. E assim eles chegavam a ensinar que o fato de dar esmolas, de ser generoso demais, podia até perdoar pecados. E isso começou a ser incluído também naqueles livros conhecidos como apócrifos ou deuterocanônicos. Dentre eles nós podemos citar o livro de Tobias, escrito ali durante aquele período intertestamentário, que é o intervalo de tempo ali em que Deus se calou entre o fim do Antigo Testamento e o início do Novo Testamento. Lá em Tobias, no capítulo 12, versículos de 8 a 9, nos diz o seguinte: orar com sinceridade, dar esmolas e viver uma vida correta é melhor do que ficar rico desonestamente. É melhor dar esmolas do que juntar riquezas, pois quem dá esmolas fica livre da morte e todos os seus pecados são perdoados. Percebam, meus queridos, que claramente textos como esses contrariam o ensino das Escrituras, visto que apoiam a salvação, o perdão dos pecados, simplesmente nas obras que as pessoas podem fazer. E sabemos que nós não somos salvos por obras. A salvação não é mérito nosso, a salvação é mérito exclusivo de Cristo Jesus. Mas mesmo sendo salvos pela fé em Cristo Jesus, Deus ordena que cada um de nós venhamos a ser generosos, porque a generosidade deve fazer parte do nosso estilo de vida, daqueles que são cidadãos do reino dos céus. E a palavra grega aqui para dar significa um ato, significa uma ação de misericórdia. É exatamente porque nós recebemos misericórdia da parte de Deus
no que diz respeito à sua salvação e tantas outras bênçãos, nós devemos ser conhecidos como aquelas pessoas que usam de misericórdia para com os outros. O apóstolo Paulo escreveu lá em 2 Coríntios uma situação em que a igreja da Macedônia chegou a prestar um auxílio financeiro aos irmãos da igreja em Jerusalém. Veja comigo o texto de 2 Coríntios, capítulo 8, versículos de 1 a 5, que nos diz: Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram a abundância de alegria e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade, porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. E aqui, meus queridos, nós precisamos entender que a generosidade ela não tem a ver com condição financeira. Não tem nada a ver com condição financeira. As igrejas da Macedônia elas eram extremamente pobres. E aqueles irmãos chegaram a implorar ao apóstolo Paulo para que ele permitisse que eles pudessem ajudar os seus irmãos em Jerusalém. A generosidade radical ela não está enraizada naquilo que nós temos, mas no fato de em quem temos. Meus queridos, eles se entregaram primeiro ao Senhor para depois se entregar aos irmãos. Isso nos ensina que se Deus não é o primeiro nas nossas vidas, nós não seremos generosos. Em vez disso, seremos egoístas. Estaremos preocupados principalmente com o nosso benefício pessoal. E aqui cabe uma avaliação sincera da parte de cada um de nós. Estamos nos entregando totalmente ao Senhor, meus queridos, a nossa vida ao Senhor, o nosso tempo, o nosso dinheiro, os nossos objetivos, nossos sonhos e aspirações pertencem a Deus ou simplesmente são nossos? Porque se não for assim, meus queridos, não seremos radicalmente generosos. Vale ainda lembrar que a nossa generosidade deve ser planejada e totalmente intencional. Dá uma olhada comigo no texto de 2 Coríntios, agora no capítulo 9, versículo 7. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Os propósitos, meus queridos, aqui do nosso coração, eles devem ser discernidos com oração e a sabedoria vinda da parte de Deus. Quando nós agimos assim, certamente vamos praticar a generosidade com uma característica fundamental, que é a alegria. E essa alegria vem exatamente do fato de que nós desejamos em todo momento agradar ao Senhor Deus em sermos generosos com o nosso próximo. E assim, com alegria, devolvemos os nossos dízimos à casa do Senhor, com alegria ofertamos à igreja. E aí Paulo nos escreve ainda em 2 Coríntios, no capítulo 8, versículo 7, dizendo o seguinte: Como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra como no saber, e em todo cuidado e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nessa graça. E aqui o texto nos deixa claro, meus queridos, que quando se diz respeito à generosidade, nós devemos ser totalmente exagerados. E é certo que o dízimo, 10% da nossa renda, ele foi ordenado lá no Antigo Testamento. Só que muitas pessoas se apegam ao fato de que o Novo Testamento, agora a Nova Aliança, não faz mais parte agora do Antigo Testamento. Nós estamos agora sob a Nova Aliança e não sob a Antiga Aliança. Muitas pessoas se apegam a isso exatamente para que elas não sejam mais generosas, porque o seu coração está apegado ao dinheiro, às suas posses, e aí essas pessoas vão se tornando mesquinhas, avarentas, totalmente independentes de Deus. Enfim, mesmo que nós não estejamos debaixo da antiga aliança, em vários aspectos, como por exemplo as leis alimentares, os dias de sábado, as festas, mesmo assim, o ensino bíblico ele é escancarado no que diz respeito à generosidade exagerada. Portanto, meus queridos, os 10% devem ser aí para nós uma base, a partir daquilo que nós devemos começar a ser generosos, nunca abaixo disso. Tudo isso vem de uma alegria em saber que Deus nos entregou o seu 100%, Deus deu 100% por nós. Sendo assim, tudo que nós temos é dele, tudo que nós temos vem dele. Vamos entender isso todos os dias, meus queridos, que possamos nos alegrar na prática da generosidade, não apenas nas causas das nossas igrejas locais, mas que a alegria esteja presente em nós ao atendermos também financeiramente
aquelas necessidades urgentes das pessoas que estão próximas a nós. Paulo chegou a escrever aos Efésios, no capítulo 4, versículo 28, aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Ou seja, ter algo para compartilhar com os necessitados é realmente algo que devemos fazer além dos dízimos, além das ofertas que são regulares entregues à igreja. Algumas pessoas já chegaram a me perguntar, mas pastor, será que eu posso dar os meus dízimos, as minhas ofertas a outros ministérios, a outras necessidades, ao invés de dar à minha igreja? E eu sempre digo, por que você não faz os dois? Claro que é muito bom você apoiar ministérios fora da sua igreja local, que cuidam de pessoas ali em questões de vulnerabilidade social, missionários que estão precisando de um sustento ou qualquer outra causa que auxilie na expansão do reino de Deus. No entanto, essas contribuições não devem substituir as questões das doações à sua igreja local. Isso é sempre algo a mais que nós fazemos. Em tudo isso, dentro dessa questão que devemos fazer algo a mais, somos ensinados pela palavra de Deus que devemos sempre oferecer o nosso melhor para Deus. Por todo o Antigo Testamento, nós vemos que Deus ordenou que as pessoas trouxessem sempre o melhor para Ele. Não deveriam trazer, por exemplo, uma ovelha que tivesse aleijada, uma ovelha que fosse doente, mas o exigido pelo Senhor Deus era o quê? Uma ovelha sem defeito. E é assim que o próprio Cristo Jesus se apresentou lá na cruz do Calvário, sem defeito, sem pecado. Ele ofereceu o nosso melhor e Ele exige o nosso melhor. Mas em segundo lugar, meus queridos, para nós vivermos então uma vida radicalmente generosa, o que nós devemos fazer a mais? Nós precisamos nos proteger contra as motivações erradas. O que isso significa? Vamos lembrar do nosso texto? Mateus capítulo 6, versículos de 1 a 4. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Doutra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. Aqui nesse texto, Jesus está nos advertindo, como seus discípulos, como membros do reino de Deus, a não colocarmos em prática as nossas obras de justiça diante de outras pessoas para que venhamos a ser vistos por elas. E o termo utilizado aqui por Jesus, no primeiro versículo, o termo seguinte, guardai-vos, ele traz o sentido para nós de termos exatamente um cuidado. Nós precisamos estar atentos, nós precisamos ter cuidado. Sempre que nós vemos essa palavra, cuidado, seja na estrada ou em qualquer outro lugar ou em qualquer outra circunstância na nossa vida, é porque nós estamos diante de quê? Diante de uma situação de perigo, não é verdade? E Jesus está nos alertando para o fato de que realmente é difícil a gente realizar obras de justiça, praticar boas obras sem nos preocuparmos com aquilo que as pessoas vão pensar ou aquilo que elas pensam de nós. E no meio disso tudo, nós não podemos cair na armadilha do desânimo, na armadilha do orgulho. Ambos são problemas, são sintomas que provam de fato que a nossa generosidade não está sendo feita para o louvor, para a glória de Deus. E Jesus nos adverte sobre essa realidade e devemos então estar atentos, porque buscar o louvor de outras pessoas para nós mesmos, ao invés de buscar o louvor a Deus, foi o principal pecado, o principal erro dos escribas e fariseus. É por isso que em várias situações o próprio Cristo Jesus os chamou de hipócritas. E a palavra hipócrita, você sabe, literalmente ela significa usar uma máscara. Era algo que representava ali o mundo, o universo teatral, onde alguém assume uma identidade que não é a dela e faz toda aquela performance exatamente para receber aplausos. E aí, infelizmente, meus queridos, é assim que muitas vezes as pessoas que se denominam discípulos de Jesus agem diante das suas obras de justiça. Elas pregam, elas ministram, elas ensinam, elas oram, e como nós temos estudado aqui nessa passagem, são hipócritas até mesmo no ato de praticar a generosidade. São pessoas, meus queridos, que, como Jesus descreve, são capazes até mesmo de tocar trombetas
para que todos saibam que elas estão ali dando aos pobres, que elas estão sendo generosas. Elas querem apenas ser vistas, elas querem ser honradas, elas querem todo louvor por suas boas obras. São pessoas que dizem: tá vendo o que eu estou fazendo aqui? Veja como é que eu consigo me sacrificar para ajudar o meu próximo. Vejam como eu sou bom, vejam como eu sou santo. E aí nós podemos perceber nas redes sociais fotos que são postadas, textos escritos com belas palavras, palavras tocantes, enfim. É claro que nem tudo que nós temos visto nas redes sociais tem esse intuito de aparecer, de estar em evidência. Claro que não, mas nós precisamos ser sábios ao diferenciar cada situação. Por isso que nós devemos, meus queridos, ter muito cuidado ao lidar com tudo isso nas nossas vidas, tanto no julgar quanto no nosso agir ao praticarmos a generosidade. Porque é triste quando algo tão bom como a generosidade passa a ter aquele sentido de fazer com que alguém apareça em benefício próprio. Tudo isso porque é da nossa natureza pecaminosa pensar e agir dessa maneira. E é por isso que a palavra de Deus nos orienta a sempre a gente guardar os nossos corações. Lembra de Provérbios que diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Meus queridos, a honra, a glória, o louvor a Deus devem ser sempre a nossa principal busca nessa vida, mesmo até antes do benefício de outras pessoas. Para guardarmos o nosso coração das motivações erradas, nós podemos pensar acerca do sigilo nas nossas boas obras, nas nossas obras de justiça. É claro que vão existir ali situações em que isso será impossível, outras pessoas vão perceber, mas ao mesmo tempo que nós buscamos o sigilo, caso isso não aconteça, nós precisamos também buscar esquecer aquilo que fazemos. Como assim? Como esquecer as nossas boas obras? Pois é, nós somos incentivados pelo próprio Cristo Jesus a deixar de lado, a esquecer as nossas boas obras. Olha comigo o versículo 3 aqui. Versículo 3, o início do versículo 4, quando diz o seguinte: tu, porém, ao dares esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto. E aqui Jesus utiliza essa metáfora exatamente para nos dizer que nós devemos esconder as nossas boas obras até de nós mesmos. O ponto aqui, meus queridos, é que, embora outras pessoas possam até mesmo não ter o conhecimento das nossas boas obras, nós somos conhecedoras delas. E assim podemos cair naquelas armadilhas do orgulho. Isso é um risco. Por isso que o Cristo Jesus diz para que venhamos a tomar cuidado, ele nos alerta, porque era exatamente assim que escribas e fariseus agiam. No Evangelho de Lucas, com certeza você se lembra daquele texto em que o fariseu se vangloriava ali, orando ao Senhor no templo, dizendo: obrigado, Senhor, porque eu não sou como os demais homens, eu sou muito melhor. Eu jejuo 2 vezes por semana, eu entrego o dízimo de tudo aquilo que eu recebo. E no texto aqui, meus queridos, o texto que nós temos estudado, no final do versículo 2, Jesus diz que aqueles que fazem as suas obras de justiça para que outros possam ver, essas pessoas já receberam a sua recompensa. Percebam que o tempo verbal é um termo que traduz em consumação, ou seja, eles já receberam a sua recompensa, ou seja, eles já foram louvados pelos homens, e isso implica em quê? Significa que eles não receberão nada da parte de Deus. Mas aquele que é discípulo de Cristo Jesus, o cidadão do reino dos céus, aquele que, ao invés de se aparentar para esse mundo, ele busca uma generosidade verdadeira em seus pensamentos, em seus atos, esse recebe a recompensa do Pai Celeste. E a Bíblia está repleta aqui de citações afirmando essa realidade, de que quando praticamos a generosidade, nós passamos a fazer parte daquele ciclo de bênçãos que o Senhor Deus nos dá. O livro de Provérbios nos traz um grande exemplo a partir dessa afirmativa, de que a alma generosa prosperará, e quem dá a beber será descedentado. Ainda no Salmo, nós podemos perceber a seguinte realidade: bem-aventurado que acode ao necessitado, o Senhor o livra no dia mau. E nós poderíamos citar vários outros textos bíblicos aqui, meus queridos, mas a verdade continuará sendo essa. A verdade continuará sendo a de que o próprio Deus garante que os generosos não têm nada em falta. Isso tudo porque Deus supre as nossas necessidades. Deus supre as necessidades daqueles que praticam a generosidade radical.
Aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. E concluindo, meus queridos, como cidadãos do reino dos céus, vamos praticar a justiça, vamos praticar a generosidade radical, obras de justiça, não é mesmo? Levando em consideração que a nossa total dependência está no Senhor e não em nós mesmos. E assim que Ele nos guie, que Ele nos guie em propósitos abençoadores e não venhamos a ter motivações erradas diante de nossas boas obras, mas que em tudo em nossas vidas glorifiquemos, louvemos ao Senhor Deus e sejamos gratos. Sejamos gratos porque Deus tem suprido cada uma de nossas necessidades e Ele nos abençoa para que realmente nós possamos abençoar outras pessoas para a expansão do reino de Deus, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Pai querido, muito obrigado por mais essa oportunidade que o Senhor nos deu de estudarmos a Tua Palavra, que ela tenha acrescentado mais e mais às nossas vidas, Deus. Muito obrigado porque nós podemos nos achegar à Tua Palavra, nós podemos conhecer mais ao Senhor, podemos conhecer mais da Tua vontade para as nossas vidas e também podemos conhecer a nós mesmos como falhos, como pecadores, como total dependentes do Senhor. Nos abençoe nisso, Pai. Queremos praticar uma generosidade radical nas nossas vidas. Nos ajude, Deus, nesse intuito, nos ajude a sermos pessoas desapegadas de nossos bens, do nosso dinheiro, de nossas posses, entendendo mais uma vez que tudo é do Senhor, tudo vem do Senhor para nós e que possamos ser então agentes abençoadores aqui onde nós moramos, na vida dos nossos vizinhos, na vida da nossa família, na vida da igreja, na vida da nossa família da fé. Nos ajude nisso, Pai, que tenhamos uma semana debaixo dos Teus cuidados e assim termos o nosso coração grato por tudo aquilo que o Senhor é e tudo aquilo que o Senhor representa nas nossas vidas. Muito obrigado por mais esse domingo e a oração que nós te fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Hoje, às 15 horas, nós temos um encontro aí com as crianças, então participe, tragam seus filhos aí para essa live da UCP, vamos juntos com as crianças aprender a palavra de Deus. Convide também os amiguinhos delas para que assim elas possam aprender a palavra de Deus. E às 19 horas, nós temos o nosso encontro, um culto aí noturno para podermos juntos louvar e engrandecer o nome do nosso Deus. Um grande abraço para você e que Deus te abençoe. Tchau, tchau.